Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma, mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal, mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais, tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente
persistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita, sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu: mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso, para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar.
Para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós. É isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai. E ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração. E as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu. Algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram. E eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar. E antes de eu preparar, eu falei: não, eu não consigo. Eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora. Nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando. Mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. Enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa. A oração mantém nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar ao meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias, e eu sou assim, eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar, eu preciso colocar um fone no meu ouvido, eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Então eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo e profecia e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte.
que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima. E eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia e que eram meras orações e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber, e eu ouvi a oração dela e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E tá aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo, hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa, e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito, e ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito, eu já tinha apanhado. Então eu fiquei confuso. Então eu voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão.
Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias. Oi, Deus, sou eu de novo, até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar. Porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33:3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor. Permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém. Fala, meu lindo! Eu confesso que às vezes eu boto lenha e me arrependo. Irmão, a gente está vivendo uma série sobrenatural, e a mensagem de agora é sobre restauração. E não existe ninguém tão poderoso quanto o nosso Deus para mover, para fazer qualquer restauração, seja na sua vida com o Senhor,
seja no teu casamento, seja nas tuas emoções, não importam as áreas, Ele é poderoso para restaurar. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa ter a certeza é que não há nada quebrado que Ele não possa restaurar e fazer de novo. Então, eu quero declarar uma palavra profética sobre você e sobre você que está assistindo. Irmão, eu vou explicar algo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente faz com a mão assim, faz com a mãozinha assim, ó, abençoar, adorar, abençoar, receber. Recebe a palavra. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual área for, no nome de Jesus, essa mensagem vai ser o start para a maior reforma da sua vida, aonde tudo será novo e transformado. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Isso, eu tô feliz. Antes de começar o vídeo, curte o vídeo, rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp da família, aqueles grupos que tem uns perturbados, às vezes que não, entendeu? Manda lá, fala, vai, ó, assiste, vai que Deus te restaura, miserável, manda pra ele. E se inscreve no canal. Irmão, nós estamos chegando a 10 milhões de pessoas. E ó, quando chegar, promessa minha, quando chegar em 10 milhões, nós vamos sortear, eu não sei como que vai fazer até agora, Jesus, alguém do canal para ir para Israel com a gente. Será pouca concorrência, serão apenas 10 milhões de irmãos. Aleluia, gostei da irmã que confia no milagre, aleluia. Então se inscreve, ativa o sininho, toda semana tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ai, Jesus lindo! Neemias, capítulo de número 1. Eu estou ansioso para essa mensagem, porque eu sou o fruto de restauração. Eu não sou um projeto original que deu certo no Gênesis. Não, irmão. Eu quebrei todo para o Senhor restaurar primeiro. Aleluia. Eu quero que você saiba, meus pais, o casamento dos meus pais não foi um casamento que deu certo a vida toda. Quebrou primeiro para que o Senhor pudesse restaurar. E eu quero dizer, deu certo, Ele restaura, amém? Então eu estou ansioso porque eu sei que vai começar algo. Aleluia. O cheiro de reforma, de construção, de placa escrito perigo, tem reforma. Porque vai precisar. Não existe como restaurar algo sem fazer bagunça em volta. Bom, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês do 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém, ela está demolida, e os seus portões queimados no fogo. E sucedeu que quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e orei diante do Deus dos céus. Veja, a Bíblia vai dizer que Neemias é copeiro do rei da Pérsia. Ele é um judeu em outra pátria. Mas quando chega um irmão da casa dele, da terra dele, a Bíblia diz que a pergunta dele é o que nós perguntaríamos: como está o nosso povo? Sabendo dos rumores, sabendo de toda a crise, a resposta vem, e a resposta não é boa. A resposta é: está destruído, está acabado, acabou.
tem poucos, estão humilhados, escondidos, não há mais proteção, os portões foram queimados e os muros destruídos. E essa é a sensação que quando as coisas quebram, nos dá. Quando um casamento acaba, a sensação é que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso rebenta no nosso interior e a gente diz: não tem mais como ser restaurado o meu interior. Irmão, tem gente que sofreu tanto trauma na vida que não acredita que Deus pode restaurar ele. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abandonada, tem gente que foi trocada, e quando ela chega numa fase onde ela precisa escolher, ela não consegue, porque ela é filtrada pelas dores que viveu no passado. Então ela sente que todo homem é igual, a mulher sente que o pai é parecido com Deus, então se o pai é ruim, Deus é mau. O homem pensa que porque foi rejeitado, Deus rejeita. Então chega uma hora da nossa vida que a gente diz: não tem mais o que fazer. É quando a gente quebra em pedaços. E talvez você chegou nessa palavra em pedaços, e há algo dentro de você, como milhares de vezes que eu vejo nos meus directs de pessoas dizendo: não tem mais esperança, não tem mais como acontecer algo na minha vida, eu já fui tão longe que eu não vou conseguir voltar. Eu sei do Deus que faz. A questão é: como que eu posso fazer a minha geração entender que não existe nada quebrado que Deus não possa restaurar, mas que para Ele restaurar existe um processo que tem que acontecer dentro da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, veja, há um processo explicado no texto que a gente passa correndo e não lê. A Bíblia diz que a primeira coisa é, ele pergunta: como está o meu povo? E como está Jerusalém? A resposta é terrível. O povo está desprezado, Jerusalém está destruído. Qual que é a coisa que ele faz? Ele senta e começa a chorar. Eu não sei você, mas a minha mãe, quando ficava muito dramática, ela dizia pra gente: a vontade que eu tenho é sentar e chorar o dia todo. Minha mãe sempre foi muito dramática. Eu me lembro que eu queria que a minha mãe me batesse às vezes, porque ela falava demais, e isso incomodava. Teve um dia que eu disse: mãe, se a mãe puder parar de falar e me bater, eu escolho. Irmão, a primeira coisa é quando algo foge da nossa mão, quando algo quebra ao nosso olhar, a primeira coisa que a gente faz é senta e chora. Posso te fazer uma pergunta e seja sincero: sentar e chorar promove restauração? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem uma dúvida. Promove restauração? Aí, a segunda coisa que Neemias faz é lamenta. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer: por quê? Meu povo, oh meu Deus. Irmão, lamentar resolve alguma coisa? Lamentar restaura alguma coisa? Não! E essa é a parada. Tem gente que está todo quebrado por dentro, mas a única coisa que sabe fazer é chorar sentado, e quando levanta é só para reclamar. Pode escolher o irmãozinho e dizer: é para você. Às vezes a nossa postura é essa: tá dando errado, quebrou, deu problema, a gente já desiste de cara, senta, chora e lamenta. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que o casamento foi destruído, e ele me ligou essa semana para me dizer que estava desistindo de lutar pelo casamento. Eu não quero ser muito detalhista para não comprometer a imagem de ninguém. Ele estava tomando uma outra decisão de entrar já em outro relacionamento, para desistir daquele primeiro. E eu disse para ele: se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida inteira arrependida, porque não tentou o suficiente para dizer
que não dava para restaurar. E o dia que a pessoa que você desistiu entrar na igreja com outra pessoa, você vai passar mal e vai ser o pior dia da sua vida. Bom, ele continuou lutando. Está lutando até agora. Talvez vai ter que lutar mais um ano. Talvez vai ter que lutar porque ele fez errado. Então quando você quebra de maneira intencional, você vai ter que ser intencional na reforma também. Isso vai te custar muita coisa. E eu vou já chegar lá. É que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Israel não foi destruída porque era inocente. Não, irmão. Israel virou as costas para o Senhor. Durante 2 reinados foi assolado, escravizado, mas por conta do coração do próprio povo, que virou-se contra Deus. Então o povo não é uma vítima. Uma vítima, irmão. Quem precisa de restauração, na maioria das vezes, não é uma vítima. É parte do problema, é parte da luta, é parte da batalha, entende? Então não vem com esse negócio, porque comigo? Não, irmão, não é inocente. Se você sabe, isso já é um sinal. Não é inocente. Israel não é inocente. Então a Bíblia vai dizer que a postura de Neemias na sequência foi sentar, chorar, lamentar. Mas depois ele muda de posição. Ele diz que acontece algo novo. Ele começa a orar. Só um aleluia, vamos melhorar. Irmão, ele começa a orar, a jejuar. Aleluia. Só que aí, irmão, a gente precisa ver o que ele orou para saber o que a gente precisa fazer. E por isso que eu amo a Bíblia, porque não fica dúvida para trás. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, o que foi que ele disse? E aí você lê a oração dele ainda no capítulo 1. A oração dele começa com: Deus, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o justo Salvador. Irmão, ele começa a adorar ao Senhor. Ele começa a dizer quem Deus é. Ele começa a exaltar o nome. Aí ele, entenda, meu lindo, não comece orando, contando o teu problema. Comece dizendo que Ele é grande e poderoso para resolver todas as coisas, para restaurar o vaso quebrado, para fazer algo novo. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se arrepender pelo povo. Como assim? Ele não está lá, mas é sangue do sangue dele, é a geração dele, os irmãos deles estão lá. Aí ele começa dizendo: Deus, eu sei o problema do nosso povo e me arrependo. Sei que viramos as costas para o Senhor, mas no nome do povo eu te peço misericórdia. É porque não tem como Deus restaurar um coração que não foi arrependido, que não foi transformado. Irmão, Deus nunca vai restaurar nada fora se aqui dentro estiver destruído primeiro. Então Deus sempre começa de dentro para fora. E eu quero que você saiba, não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. E só tem uma coisa que muda: o arrependimento. O convite do Evangelho é para arrepender-se. É só você ler. João Batista diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependam-se. Arrependam-se. É porque o arrependimento produz um fruto sobrenatural. O arrependimento gera liberalidade para o Espírito entrar, para transformar a gente de dentro para fora. Então, meu lindo, eu não sei qual área que fracassou, mas antes de Deus restaurar, você precisa encontrar o porquê precisa se arrepender. Deu problema no casamento? Quem foi o culpado? Será que foi só a outra pessoa que foi culpada? Ou será que você também é parte do golpe? Faliu? Será que foi só o dinheiro que parou de entrar? Ou foi você que administrou errado? As emoções estão machucadas, mas será que se você não liberar perdão, que é o mandamento da palavra, isso já não teria curado dentro de você? E a tua vida já não estaria em outro lugar, em outro patamar da história? E aí, irmão, eu vou te dar um conselho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me apresenta. E aí começa o processo que te leva para a jornada da restauração.
Veja, Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta enquanto não mudar o teu coração. Deus não vai fazer, não adianta. Eu queria poder dizer para você assim, continua do jeito que está, Deus restaura, volta ao jogo. Não, irmão, é que tem um problema, é que se quebrou, tem uma causa. E se o Senhor restaura antes de resolver a causa que quebrou primeiro fará quebrar de novo. Ai, ai, ai. Oh, lindo, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura quando Ele deixa em nós uma marca de como nunca mais fazer. Aí eu quero tanto que eu quero crer que agora, Senhor, existem homens dentro de casa, existem pessoas aqui dentro, Senhor Jesus, pensando: Senhor, eu entendi o que está acontecendo. A razão de a restauração não chegar é porque ainda não me arrependi de verdade. Até porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda, quem se arrepende retorna, converge a rota, para de andar em rota de colisão e começa a virar-se para o Senhor. Que lindo, vou te falar uma coisa. Eu conheço gente que passou pelas moendas da vida e parece que nada aconteceu. Verdade, no sentido que segue o jogo, ele faz a mesma coisa, ele age do mesmo jeito, ele vive da mesma forma e nada muda na vida dele. Por quê? Porque nada aconteceu aqui dentro. Ele vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar a terceira. Vai trair a esposa uma, duas, três. Vai errar o destino uma, duas, três, quatro, a vida toda. Até que chega um dia que você ouve uma palavra como essa e diz: chega, eu não quero ser escravo da frustração. Eu quero me arrepender dos maus caminhos. Eu quero voltar o meu coração ao Senhor. Eu quero que Ele faça algo novo dentro de mim. Isso é o Evangelho, lindo. Aí a Bíblia diz que Neemias é copeiro do rei, e ele ora ao Senhor dizendo: Deus, eu sou só o copeiro desse homem, me faz achar graça aos olhos dele. E a Bíblia diz no capítulo 2 que quando ele vai para servir o vinho do rei, pela primeira vez ele se apresentou triste na presença do rei. O rei olha para ele e percebe a tristeza. E o rei diz: o que foi que te aconteceu, Neemias? Como posso eu estar alegre se o meu povo está destruído? Como posso seguir em frente se os muros de Jerusalém foram quebrados, se os portões foram queimados? Aí o rei diz: pois então me peça o que você quiser. E ele pede duas coisas: cartas para que eu possa passar pelos governadores em direção ao meu destino. E segundo, existe um homem, um governador que está à margem da cidade, que existe uma floresta. Eu quero que o Senhor peça para que ele me dê recursos para construir o muro. Só tem uma parada, irmão, que Neemias esqueceu: é que o rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com o povo de Israel. O rei não é judeu. O rei não tem nada a ver, irmão, ele é persa. Só que essa é a loucura. Quando Deus começa o processo de restauração, Ele usa improváveis para ser aqueles que vão colocar a mão sobre nós, que vão empurrar a gente para viver o milagre que a gente precisa. Irmão, a provisão vem, o favor vem. E sabe qual é a loucura? É que o rei patrocinaria a construção de um muro que um dia tentaria destruir. Como pode? Irmão, esse é o tal do negócio que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Eu quero que você saiba, lindo, quando Ele determina, quando Ele decreta, não existe homem no mundo, na terra, que se levante contra Ele e permaneça de pé. Se Ele quer restaurar, a restauração vai chegar. Se o processo começou, Ele vai terminar. E o nome de Jesus será glorificado no final. É sobre isso. Você entendeu, irmão? Os recursos vieram, as autorizações chegaram, e lá foi o Neemias. Chegou, pediu para o rei, para o governador deu o recurso, e ele vai para Jerusalém. Agora olha que interessante,
Ele não chegou construindo o muro. Como assim, Dave? Não era a missão dele? Não, irmão. Ele chegou calado, não falou nada para ninguém. Irmão, é que tá cheio de gente que quer viver uma restauração, mas conta para todo mundo. Sabe, ele enfada os outros. Ele reclama para Deus e o mundo. Aí se Deus restaurar, o teu amigo vai odiar a pessoa que Deus restaurou perto de você, porque você colocou o sentimento dentro dela. Então, lindo, fique calado até que Deus comece a obra e não seja mais possível de parar. Fique quietinho, deixa Ele trabalhar de boa. Não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Agora, veja bem, o que ele faz ele vai examinar os muros de noite. Ele vai examinar os muros porque ele precisa, antes de começar o reparo, ver o tamanho do estrago. Então, às vezes, nós estamos querendo a restauração de alguém, mas a gente não sabe o grau de destruição que a gente causou na vida dessa pessoa. Às vezes nós queremos a restauração sobre nós, mas não conseguimos mensurar as marcas que deixamos nos outros. Não existe restauração sem cura completa. Não existe restauração sem perdão. Não existe, não adianta. Ou você perdoa e segue, ou não perdoa e fica no mesmo lugar. Isso é poderoso demais, porque quando eu digo que Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre acontecer, não diz que o milagre vai acontecer se você não ter a atitude correta até o final. E a Bíblia vai dizer que Neemias vê o muro, e para as pessoas que estão perto ele diz: é difícil, mas a gente vai conseguir. Aleluia. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão o muro de pé. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele declara isso, a conversa vaza do lugar e chega para 3 governadores: Sambalate, Tobias e Gesem. E os 3 zombam, dizendo: nunca vai acontecer. Não tem como eles restaurarem. Não tem como. Só que aí, lindo, eu quero que você esteja ambientado à vida. A vida é exatamente isso. Quando você estiver com o coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na transformação, na restauração da tua casa, da tua família, seja lá do que for, vai ter gente que vai olhar para você e vai zombar de você e vai dizer: é impossível acontecer. E aí é você que decide a voz que ouve. Falem aí, porque a gente vai começar a construir o muro. No capítulo 3, o muro começou a ser construído. Famílias e famílias trabalhavam de dia e de noite. Quando eles trabalhavam de dia e de noite, quanto eles trabalhavam, quanto eles se dedicavam, dia e noite. É que dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você vai precisar. Não tem como, lindo. Só que a Bíblia vai dizer o nome das famílias que se moveram em direção ao propósito que Neemias carregava. E a Bíblia vai dizer: um restaurou um muro, outro restaurou o portão, o outro restaurou esse portão, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso, lindo? Deus não te deixa sozinho no meio da luta. Deus não te deixa sozinho no meio da dor. Deus não te deixa sozinho. Deus envia pessoas que se tornam alicerces da edificação que você está fazendo, que colocam a mão no arado e que oram, que jejuam, que sofrem porque também querem ver o Senhor restaurar algo dentro de você. E sabe qual é o maravilhoso? Quando nós nos unimos, quando eu celebro o outro, quando eu batalho a luta do outro, eu acelero a restauração. E aquilo que poderia demorar anos, pode demorar meses. E aquilo que poderia demorar meses, pode demorar dias. Basta Deus colocar as pessoas certas do teu lado e você saber administrar aquilo que vier às tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Sambalate e Tobias, quando percebe que o muro está ficando pronto, diz: nós vamos destruir o muro. E aí ele diz: não vai destruir coisa nenhuma, metade vai trabalhar, a outra metade vai defender.
Irmão, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus filhos. O inimigo não vai invadir, você não vai ser razão de piada. O Senhor vai restaurar. Protege. Metade trabalha, outra metade defende. Sanbalat e Tobias ficaram endemoniados. Que absurdo! Aí eles dizem: mas pode até ficar pronto o muro, mas se um animal subir em cima do muro, o muro vai cair. Tem um problema: quando Deus restaura, fica mais forte do que o original. Aleluia! Quando Ele bota a mão, é melhor do que o anterior. Lindo, aquilo que Deus restaura, o valor aumenta. Eu vou ser claro com você: quando você restaura um item de valor inestimável, você tira a originalidade dele. Se você compra um carro e você restaura, ele não é mais o original, ele é um carro restaurado. O valor dele não é igual ao do original. Só que tem uma outra coisa: depende da mão de quem pega. Você não entendeu? Irmão, depende da mão do artesão que faz a restauração. A regra é uma coisa, a exceção é o artesão. É o nível do artesão. Ah, não, meu lindo, eu quero que você saiba disso. Tem uma história linda para contar, mas o tempo é o final. Eu só quero que você saiba: quando o artesão é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é o agente da restauração, eu quero que você saiba: vai valer mais do que antes, vai ser mais poderoso do que antes, vai ser mais resistente do que antes, vai ser mais glorioso do que antes, vai ser melhor. Irmão, escute isso: se Deus restaurar a tua casa, vai ser mais forte. Se Deus restaurar o teu casamento, vai ser mais extraordinário. Se o Senhor restaurar a tua vida financeira, vai ser ainda melhor. Agora, se Ele fizer, não esqueça de voltar para agradecer. E não se afaste de quem foi a mão que cuidou de você todos os dias. A Bíblia diz que o muro terminou. Aleluia! Celebra comigo: o muro terminou. 52 dias. O muro terminou e não caiu. Porque o que Deus restaura dentro de processos respeitados é impossível de mãos humanas conseguirem destruir. Eu quero declarar que meu Deus, eu quero declarar que a restauração que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, seja lá qual for a área que você precisa de restauração, essa restauração vai mudar o valor das coisas. O que era frágil vai ficar forte, o que era sem comprometimento vai ser extremamente comprometido, o que era vazio vai ser cheio, o que era passageiro vai ser perene, e ninguém vai conseguir destruir aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família e na sua história, em nome de Jesus. Amém. O muro terminou. Irmão, a minha casa foi restaurada. Irmão, eu vi com os meus olhos meu pai voltando para Jesus. Eu vi com os meus olhos ele pedindo perdão. Eu vejo todos os dias ele tratando meus filhos de um jeito que nunca me tratou, porque Deus restaurou ele. Hoje eu ouço eu te amo, hoje eu recebo parabéns, hoje eu vivo coisas que nunca imaginei viver. Meus pais, eles são diferentes hoje. Irmão, Deus restaurou a minha vida. Eu estava sentenciado à morte, condenado ao inferno, e Ele chegou na minha história e mudou todas as coisas. Então, lindo, eu quero que você saiba: o que Deus fez aqui, o que Deus fez aqui, Deus vai fazer aí também, em nome de Jesus. Deus, no teu nome, Jesus.
Aleluia, no teu nome, Senhor, eu declaro que restaurações estão começando agora. Os sons das ferramentas de trabalho, as poeiras de uma obra poderosa irão acontecer, Jesus. Vidas serão transformadas, casamentos restaurados, e em nome de Jesus, Pai, nós não seremos derrotados. Não seremos, Jesus, porque quando terminarmos a restauração, é o teu nome que será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até o final dessa palavra, eu quero que você saiba que a restauração não é um processo rápido, ela é um processo gradativo. E eu quero que você entenda que não fique em uma mensagem, a sua vida precisa ser transformada de maneira completa. E eu quero poder ajudar você a permanecer nessa caminhada da restauração do Senhor. Se você puder, e sabe que é para você essa mensagem, eu quero que você faça o download de um aplicativo gratuito, que a gente quer ajudar você, discipulado, aconselhamento, para que a sua jornada não acabe em dias, mas que seja até que Ele venha. Então aqui embaixo tem um link, é só você fazer o download o dia seguinte, porque se hoje é extraordinário, o dia seguinte será muito melhor. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, gente, vocês estão deixando eu mal acostumado, gente. Ô, gente, que delícia, como é maravilhoso isso. Vou falar uma coisa pra você. Se você nunca foi numa gravação de série, isso aqui é surreal, né, irmão? Que coisa maravilhosa, como é só Jesus. Ei, mas que bom que você está aí na sua casa, trabalhando, correndo, no Uber, no avião, seja lá onde for que você estiver assistindo essa mensagem. Deixa eu te dizer, essa palavra é de Jesus para você. Sabe, quando você abriu, era o Senhor que fez você abrir, é para você. Então, lindo, vencer o desânimo, sabe, a sensação de paralisia, a sensação de estagnação. Todo mundo foi, e parece que às vezes ficamos. Olha, antes de começar a mensagem, essa parte é muito necessária, sabe? Curte o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Top, tudo que tem pra fazer, faz agora. E manda pros amigos, pros inimigos, pros desanimados. Você conhece alguém que tá meio morocochô, fala assim: lindo, tem um negócio, uma injeção de ânimo pra você. Aí, entendeu? Manda pra todo mundo. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo. Tem uma fofoca para fazer. Os irmãos fofoqueiros, tudo assim. Você é fofoqueiro? Eu sou. E eu sou um fofoqueiro detalhista, assim. Gosto de nomes, gosto de horário, gosto de detalhe. Odeio fofoca mal contada, sabe? Fala nome, falou, começou, fala o nome do santo agora. Mas veja, e não é para fazer contenda, é só para orar. Minha boca é um túmulo. Não conta, porque eu conto para minha esposa na hora. Eu conto na hora para minha esposa. Irmão, a pessoa fala, não conta para ninguém. Minha esposa é eu. Eu já ligo para ela e falo: meu Deus,
prepara um chá que eu tô checando. Irmão, nós somos assim de verdade. E qualquer babado que acontece do lado de lá, o meu telefone toca. Preciso te falar uma coisa. Senhor Jesus, fala logo. Agora, aconteceu um negócio comigo essa semana. Por esses dias aí, fui visitar minha mamãe e fui almoçar lá. E foi engraçado porque normalmente o almoço do domingo é na minha casa. Eu gosto de receber os meus pais lá. Eu criei um princípio de que todo domingo os meus filhos, os meus pais almoçam lá em casa. Por quê? Porque um dia que eu envelhecer, eu quero que isso permaneça. Então, um dia que o meu filho começar a namorar, a jovem, de muita sorte, terá de saber que domingo o papai do João e do Noah estará esperando, e que terá uma boa desculpa para não ir, senão isso será sagrado. A Serena ai meu Deus, meu Deus, eu não estou preparado para esse assunto ainda, não estou. Mas domingo eu fui lá, e eu senti vontade de ir na casa de uma pessoa que eu não ia há pelo menos 10 anos. E eu fui de surpresa. E é engraçado porque as pessoas que viram você no começo e que hoje se surpreendem com o que Deus está fazendo, pensa que você mudou, pensa que a essência mudou. Mas não, lindo, a essência não pode mudar. Não pode mudar. Você pode prosperar, você pode mudar de casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de cidade. Você não pode só mudar o teu coração. Teu coração tem que permanecer igual, sabe? Eu amo quando as pessoas dizem: nossa, pensei que tu nunca mais ia falar comigo. Por que eu não ia falar? Sabe que é doido isso? Eu cheguei na casa dessa família e eu me lembro que eu fui milhares de vezes naquela casa. Era o meu refúgio depois da aula. Eu amo eles demais. Mas quando eu cheguei na casa, eu vi a cena de 15 anos atrás. A mesma casa, a mesma geladeira, o mesmo fogão, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma garagem, a mesma escada, o mesmo varal, o mesmo piso, o mesmo teto, as mesmas pessoas, sem nenhuma coisa nova. E para mim foi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e tivesse voltado 15 anos atrás. Não havia nada de novo, a não ser o lógico de uma vida que segue. Os filhos casam, saem de casa, mas não havia nada novo. Quando eu cheguei, a pessoa disse: ué, rico visitando casa de pobre. Mas eu ouvi ela falar isso há 15 anos atrás. Não mudou. Sentei na mesa e a conversa era igual. É doido, porque eu fiquei pensando: Jesus, por que não aconteceu algo aqui? Onde estão, sabe, as coisas que mostram evolução? A gente é ser humano. E eu comecei a fazer perguntas, e as minhas perguntas, as respostas vinham iguais aos que eu imaginava de 15 anos atrás. Não tinha uma novidade. A novidade maior era algo ruim. E eu fiquei pensando assim: será que Deus então não quis fazer com eles? Será que Deus falou: eu não vou fazer? Será que Deus tem isso com alguém?
de falar assim: olha, eu vou abençoar muito esse aqui eu não vou abençoar. Esse aqui eu vou prosperar, esse aqui eu não vou prosperar. Você acha de verdade que se você sendo pai, e um pai perfeito, e você pode dar o melhor para os seus filhos, você não vai dar? O nosso maior perigo ainda é tentar fazer demais. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho que me policiar para não fazer demais. Eu já me frustrei por ter feito demais. Aprendi com os meus filhos: nunca dê algo para os seus filhos que seja sem o sonho teu, porque eles não vão valorizar. Eu vivi isso na prática. Por isso que a promessa é Deus plantando o sonho dele dentro de você. Ele cultiva o sonho para depois dar a realização, senão não tem valor. Então olha, essa parada me pegou. Por que Deus não fez? O que aconteceu? Eu sei que não posso espiritualizar tudo, porque tem coisas que é o ser humano em si que não quer, que tem uma mentalidade segregadora, que tem uma mentalidade pequena, que acha que aquilo ali é o suficiente. E tem gente que acha que se tiver mais ainda está errado. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que pensa que prosperar é pecado, que você ter um carro melhor é errado, que você não pode, tá cheio de gente maluca. De todos os lados tem gente pensando errado. Pode ser a mentalidade, mas daí eu estava no meu devocional lendo e o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha visto na minha vida e que nem podia acreditar que isso era real. Vou ler para você. Olha isso aqui, Salmo de número 78. O Senhor está falando, Davi está falando sobre o povo do Egito. Lembra o que Deus resgatou do Egito, tal, aquela coisa toda. Olha só, Salmo 78, verso 12 diz: coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais. Na terra do Egito, no campo de Zoan, ele dividiu o mar, ele fez pessoas passarem através dele, fez as águas ficarem de pé como montanhas. Durante o dia também os guiou como a nuvem, toda noite como a luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto, ele deu bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha, fez as águas correrem como rios. O que Deus está dizendo: tudo isso eu fiz para o meu povo ver. Os milagres estão aqui. Amém? Eu tenho o poder para fazer. Tá tudo aqui, o mar se abre, a rocha sai água. É isso. Eu sou real. Eu sou o que sou. Ele é real. Agora vem a nossa parte. E aqui me pegou. Mas ele, sendo cheio de compaixão, porque a Bíblia começa a falar os pecados do povo, viraram as costas, zombavam de Deus, dividiam o altar de adoração, construíam altares para deuses estranhos, para Baal. Agora, no verso 38 diz o seguinte: mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Veja, Deus tinha tudo para dizer assim: não vou querer mais essa galera, são tudo muito do mal, vou matar todo mundo, acabou, faço de novo, reset, pego uma galera melhorzinha, coloco, não sei, faço algo melhor. Só que a Bíblia diz que o Senhor não fez isso. Ele diz: eu não destruí. Muitas vezes ele desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera. É como se Deus estivesse se segurando, sabe? Eu não vou fazer. Aí a Bíblia diz: porque ele lembrara que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles provocaram no deserto o Senhor e o afligiram no deserto. Deus está dizendo: vocês me sufocaram, vocês provocaram, vocês fizeram isso comigo. Aí aqui acabou. Aqui ele diz: sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus. Agora, isso aqui para mim me pegou. E limitaram o Deus de Israel. Irmão, isso é até perigoso, parece heresia. Quem somos nós para limitar o Deus de toda a criação? É uma coisa que chega a tremer o olhinho quando você ouve. Peraí, quem eu sou para limitar o Deus de Israel? Mas a Bíblia está dizendo que o povo fez limitou o Senhor. Ou seja, os milagres que nos contaram
podiam ser milhares de vezes maior, podiam ser muito mais extraordinários, podiam ser muito mais incríveis, poderia ter sido muito maior, mas eles não viveram, porque as decisões que eles tomaram limitaram o Senhor. É como se Deus dissesse para mim e para você: eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanta coisa para derramar sobre você, eu tenho tanta coisa linda, tanto plano extraordinário. Se você soubesse o que eu tenho para você, mas eu não posso fazer. Aí você vai: por quê? Porque as tuas decisões me afastam, porque vocês viram as costas para mim, porque quando eu estou fazendo vocês não sabem esperar, porque quando eu estou agindo vocês não têm paciência, porque vocês blasfemam contra mim, porque vocês reclamam, porque vocês não param. E isso é o resumo de milhares. Você acha que Deus não quer abençoar todos? É óbvio que Ele quer. Eu não quero mais bem para o João do que para o Noah, do que para a Serena. O mesmo bem que eu desejo para um, eu desejo para todos. Só que eu sei que tem coisas que se eu der para o Noah dá certo, mas que se eu der para o João dá errado. E eu acabei de conhecê-los. O João tem 6, o Noah tem 4. Ou seja, lindo, existe algo dentro de nós que nos afasta do sobrenatural. E é por isso que às vezes a gente está vivendo muito tempo e não viveu absolutamente nada. Tinha milagres para você que você não viveu. Tinha portas que se abriram que você não entrou. Tinha coisas maiores, histórias mais incríveis, mas foi você, foi eu, que com as nossas atitudes viramos as costas para o Senhor. É muito difícil isso. E limitamos o que Ele iria fazer. Veja, isso é desesperador, porque dependendo da idade que você está, o remorso é uma coisa que dói demais. Remorso é sentir sem poder resolver, porque não dá mais tempo. Remorso é o filho que nunca disse que amava o pai e tenta dizer na hora da morte: já foi. Você pode até fazer, mas não surte mais o mesmo efeito. Então essa mensagem, ela é urgente, porque se você entende de verdade que é só você que pode paralisar, é só você que pode limitar o que Deus tem para fazer, você precisa entender rapidamente qual é o motivo da tua paralisia. E aí, lindo, eu preciso entrar numa palavra-chave: pecado. Pecar é errar o alvo. É quando nós tentamos dizer que vivemos o Evangelho, mas não vivemos de verdade o Evangelho. Não tem como pegar só a parte boa, não tem como pegar só a parte que me conforta. Eu preciso pegar a parte que me confronta. Eu preciso olhar para o Evangelho e dizer: trata o meu coração, trata aqui dentro, Jesus. Tira as raízes, tira os B.O. daqui de dentro. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso libertar, eu preciso de libertação. Eu preciso, Jesus, eu preciso que os vícios sejam extirpados da minha vida. Jesus, eu preciso mudar a forma de viver. E isso é uma correção de rota que você, quando faz, abre um caminho do favor de Deus sobre você. Tão lindo, eu quero que você entenda. Eu amo que você me ouve, eu fico muito feliz. Eu vejo gente de tudo quanto é tipo que ouve a mensagem. Mas deixa eu te falar de verdade, não adianta só ouvir. Não adianta você só ir numa igreja. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa. Você precisa começar a vivê-la urgentemente na sua vida. Sabe, o povo viu milhares de milagres, mas o milagre deles nunca chegou. Você percebe que loucura? Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Entrar na terra prometida.
Essa era a promessa do povo. Era esse o motivo porque Deus tirou eles do Egito. Era para levar para a terra que emanava leite e mel. Agora, sabe de uma loucura? Eles nunca entraram. Eles viram a água se abrir, a água sair da rocha, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, o maná cair do céu, os calçados cresciam nos pés, as roupas não envelheciam no corpo, mas nunca entraram na terra prometida. Ou seja, o principal que Deus tinha para fazer, não pôde fazer. Você entende que doideira? Um povo que tinha tudo para viver o poder de Deus na plenitude. O coração de Deus estava com eles. Ele habitava no meio deles. Ele descia, ele falava. A Bíblia diz que o rosto de Moisés reluzia. A Shekinah de Deus descia sobre eles. Irmão, mas é possível você viver no meio de milhares de milagres e o seu nunca chegar. Você vai ver o milagre de geração em geração. Todos prosperam, todos avançam, todos constroem, todos vão. E se você não acordar logo, Deus não vai fazer por você o que queria fazer. Então, lindo, a sensação que me causa é de revolta. E não é uma revolta contra o Senhor, é uma revolta contra a minha carne. É uma revolta aqui dentro. Deus, o que eu posso fazer que está impedindo o teu favor? Jesus, o que eu estou fazendo que está impedindo que o Senhor derrame sobre mim bênçãos maiores? Jesus, o que eu estou fazendo que tem feito a sensação de virar as costas? Jesus, abre os meus olhos. A nossa oração não é Jesus me acelera, é Jesus me freia. Jesus me mostra agora, mas não adianta saber a verdade e não vivê-la de verdade. Tão lindo, eu preciso te dizer, não tem como você ter um casamento feliz de verdade se o teu submundo for sujo e corrompido. Não tem. Me desculpe, eu não posso te fazer uma promessa se o princípio não for respeitado. Não tem como você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor se você não estiver no caminho dele. Não tem. É um sino que ecoa sem sentido. Sabe, a gente precisa de maneira urgente examinar os nossos corações. É olhar para o céu e dizer: Jesus, o que eu deixei de viver por conta das minhas decisões? O que eu deixei de desfrutar? E essa é a reflexão mais necessária do nosso tempo, porque você começa a converter o teu coração, você começa a olhar para coisas que não olhava, e à medida do ponto que você é purificado, que você é limpo, é como se o Senhor dissesse: agora eu vou, agora eu posso, agora eu vou fazer, agora eu posso, está livre, o caminho está liberado. Lindo, se o povo tivesse olhado para o Senhor e tivesse dito: Deus, nós somos vida louca, nós ainda temos o espírito do Egito dentro da gente, é um saco esse negócio de deserto, nós não estamos aguentando, dá sede, dá frio, dá sono, é irritante, Jesus, mas o Senhor está levando a gente para a terra que emana leite e mel. Senhor, só dá força para a gente continuar caminhando. Jesus, eu não vou reclamar. Jesus, eu não vou pecar contra o Senhor. Eu não vou dividir o meu coração. Eu não vou me virar as costas. Não, Jesus, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar glorificando o teu nome, seja na diversidade, seja na bonança. Eu vou continuar, Jesus. Mas Senhor, eu quero viver a tua vontade. Aí eu imagino que Deus ia falar para o povo: não vai ser mais 40 anos então, vai ser 20 dias. Não, meu Deus do céu. Não, você não vai precisar ficar 40 anos no deserto.
Meu Deus, eu quero que você agarra. A sua vida não vai paralisar. Você não vai precisar ficar 40 anos no deserto. Se você acordar em tempo e dizer: Deus, me perdoa, Senhor, eu volto o meu coração para Ti, Jesus. Eu não quero me acostumar com o pecado, eu não quero me acostumar longe da Tua presença. Senhor, eu preciso, me perdoa, Senhor, reconcilia, Senhor Jesus, eu quero estar de volta. Aí o Senhor diz: então não é 40 anos, 15 dias a gente resolve. Eu tenho planos rápidos com você, eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Só demora tempo. Se você demora tempo para acordar, é muito doido isso. Só demorou porque o povo limitou o Senhor. Era um caminho de 14 dias. Deus tomou todas as providências, Deus tomou todas as precauções, mandou pelo caminho um pouco mais longe para que não olhassem para trás e voltassem. Deus fez tudo perfeito. Deus destruiu os inimigos, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo. Então, lindo, a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida, a única pessoa que pode paralisar o favor de Deus sobre você, que pode estancar as bênçãos dos céus sobre a sua vida, é você mesmo. É só você que, quando vira as costas para o Senhor, que quando abandona o Senhor Jesus, é você que limita o Deus de Israel. Conforme diz a palavra, lindo, Ele tem tanta coisa para fazer por você, existem tantas bênçãos reservadas sobre a sua vida, que se você soubesse, você estaria chorando agora. Mas Ele só vai fazer se o teu coração estiver voltado para Ele. Ei, lindo, volta o teu coração logo para Ele. Diga: Jesus, eu não quero viver mais nenhum dia longe da Tua presença, Senhor. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso. Aí Deus vai dizer: deixa eu limpar o coraçãozinho teu, deixa eu morar aí dentro de verdade. E pode ter certeza, uma vida que era para ser medíocre vai ser extraordinária. O Senhor vai fazer tudo que você nunca imaginou, pelo amor que Ele tem por você. Já pensou? Já consegue imaginar a criatividade de Deus? Consegue imaginar o que Deus sonha? Eu estou aqui com uma vontade de dobrar o meu joelho e falar: Jesus, o que o Senhor ainda vai fazer? Sabe, o que o Senhor tem mais para fazer? Todo ano que termina eu digo: uau! Quanta coisa o Senhor fez. Aí o ano começa, tem novidade. Alguém liga, o telefone toca, tem uma coisa nova toda hora vindo. E eu digo: Jesus, por quê? É porque Ele é bom, mas é porque o coraçãozinho tem que estar nele. A gente tem que estar olhando para Ele, para o autor e o consumador da nossa fé, sem parar, sem vacilar, sem temer, olhando para Ele. Jesus, Tu és o centro da nossa atenção, Tu és o alvo dos nossos olhos. Jesus, eu só quero viver o que o Senhor tem, mais nada. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que fale, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aí Deus só vai dizer: então vive para mim, que eu faço tudo por você. Então eu vou te falar. A vontade do Senhor é fazer você prosperar sobre a terra. A vontade do Senhor é te colocar sobre os governos mais altos, é honrar a sua família, é fazer que os seus dias sejam transbordantes da presença dEle.
A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmão, o Senhor deseja te abençoar. Ele almeja o dia que você vai dizer: Jesus, entra na minha história, governa e domina sobre todas as áreas da minha vida. E é nesse dia que Ele se realiza em você. O Pai se realiza no Filho, meu lindo. Imagina o Deus de todo o céu, de toda a criação, quanto Ele tem, mas só não faz porque o nosso coração não está nele. Então, lindo, meu conselho para você: volte o seu coração para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É difícil, eu preciso dizer. Tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você agora. Sabe, lindo, eu entrei na casa daqueles amigos, mas eu não tenho poder para mudar nada. Agora, se Deus for autorizado a entrar, tudo muda. O cheiro muda, o ambiente transforma, a cultura se liberta, a mentalidade expande. É uma coisa maravilhosa. O Evangelho é libertador. Aquele que conhece de verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lindo, você é o único que pode impedir. E se você quer parar de impedir, você precisa reconhecer que virou as costas, que pecou contra o Senhor, que tem coisas dentro de você que precisam mudar. Você precisa ser humilde e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor cesse, me ajude a cessar as inclinações da minha carne. Minha linda, você não pode me assistir e continuar se prostituindo pensando que vai receber as bênçãos do Senhor. Meu garoto, você não pode me assistir e 2 horas depois assistir pornografia e achar que o favor do Senhor vai te alcançar. Você não pode me assistir e ofender as pessoas e achar que Deus vai estar com você naquele dia. Não, lindo, não pode, não dá. Ou o seu coração é dele, ou não é. Deus não divide espaço. Sabe, o povo de Israel pensou que dava para dividir o coração. Olhavam para Baal, olhavam para o Deus de Israel. Baal não respondia porque não existia. Deus de Israel não respondia porque o povo confiava em Baal também. Seu coração precisa ter um dono. Fala com a boquinha, fala: meu coração precisa de um dono. E ele precisa ser Jesus. Depois que ele entrar, você nunca mais vai ser o mesmo. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira é para você que nunca entregou o seu coração a Jesus, que acredita, mas nunca decidiu viver o Evangelho de verdade. Reconhece que é pecador e que Ele é o Salvador da sua vida, o único, legítimo e suficiente Salvador. Hoje é o seu dia. Segunda pergunta é para você que já viveu, mas virou as costas e paralisou as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e muita coisa que Deus poderia ter feito ainda não fez, porque você está longe dele. É hora de voltar para Ele. Se você está aqui agora, é assim, é no seco, e você quer tomar essa decisão, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que é reconhecer com os lábios, e a Bíblia diz que o Senhor reconhecerá você perante o Pai. Aliás, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, lindo, se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levante a mão.
Pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida e muda todo o teu destino. 1, 2. Ei, gente, vocês estão ansiosos demais. Eu falei no 3, vocês levantaram a mão no 2. Eu sei, é que você não quer ficar mais parado nenhum segundo. Você não quer ficar mais longe dele. Então vamos ser rápido. 1, 2, 3. Aonde você estiver, seja na sua casa, seja agora aqui, essa decisão muda toda a sua história. Feche os teus olhos. Aleluia! Fecha os teus olhos. Uau, que delícia, Jesus. Quanta coisa nova. Faz assim, ó. Olha o cheirinho de coisa nova. Olha que delícia. Jesus, diga: Jesus, eu quero viver uma coisa nova. Mas antes, eu preciso do Senhor. Entra, governa meu coração. Eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Ah, meu lindo, isso aqui é a coisa mais maravilhosa da vida. Você não sabe o que você fez agora, mas a sua vida começou a mudar agora. O deserto abriu o horizonte, a fumaça levantou, não vai ter neblina nos olhos. Lindo, se tiver alguém que você ama perto de você, que tomou essa decisão, eu vou te dar esse tempo. Dá um beijo nele, dá um abraço nele agora. Isso, e dá um cheiro nele, dá um cheiro. Fala: essa é a melhor decisão da sua vida. Se tiver alguém que você não sabe se tomou decisão, pergunta: você tomou a decisão? Se tomou, eu vou ter que te dar um abraço. Quero abraço, quero um barulho de abraço. Abraça. Bate nas costas com raiva. Fala assim: viu, tonto? Ainda bem que você está aqui. Vocês não ficam ansiosos? Eu sou assim: Jesus, eu fiz, e agora? Aí Jesus diz: agora relaxa, deixa eu completar a obra, que os teus olhos vão ver o meu favor sobre você. Amém? Eu já volto.